Amoras, queridos, queridas, muito bem-vindos todos vocês que já estão aqui com a gente, aguardando essa live incrível, né? A gente começando o ano aqui, mês de janeiro, trazendo, né, os convidados, os amigos, os parceiros aqui que vêm já ao longo desse tempo partilhando com a gente aqui toda essa energia amorosa de experiências, histórias, conteúdos, ensinamentos e muito, muito, muito amor por trás de tudo isso, né? E eu aqui, Ana Madiarim, a guardiã desse canal, fico sempre muito honrada, muito grata de ter aqui conosco todos vocês que estão assistindo a gente aqui no ao vivo e nas gravações depois, e também os meus amigos e convidados queridos que chegam aqui para essa partilha a cada mês, trazendo a sua energia, trazendo a sua amorosidade e é, nos dando um grande presente, porque se tem uma coisa que hoje eu entendo que é a mais valiosa para todos nós, é o nosso tempo, né? E quando esses queridos vêm dedicar o seu tempo aqui para a gente, é um grande presente para todos nós. Então, Beth, querida, Beth Có, minha amiga do Ser das Estrelas, seja muito bem-vinda. Começando a nossa jornada de lives aqui em 2025. Seja bem-vinda, amiga. Gratidão, gratidão. É sempre um prazer estar aqui com você, é sempre um prazer estar no Ser Mais Você e estar com esse público lindo e maravilhoso. Gratidão sempre pelo convite, por essa disponibilização de espaço para a gente trocar ideias. Sabe que eu tava, Beth, olhando assim, sabe quando, final de ano é aquele momento que a gente olha para o cenário de uma forma mais alargada, né? O que eu fiz, o que eu construí, o que eu realizei e o que está disponível para o próximo ano, o que que eu vou Isso. criar, o que que eu vou fazer e tal. E eu estava olhando ao longo de 2024, assim, passaram aqui pelo canal tantas pessoas, assim, tão maravilhosas, tanto os meus convidados aqui, os meus amigos, como você, quanto as pessoas que vieram assistir em algum momento, né? E todo mundo deixa um pouco da sua energia e leva um pouco da energia da egrégora que a gente movimenta aqui, né? E cada live, dentro da sua simplicidade, do seu movimento único, energético e cognitivo também, porque a gente fala de muita coisa de conhecimento mesmo, de autodesenvolvimento, não só de espiritualidade, né? E foram tantas, tantas criações maravilhosas ao longo de 2024, que assim, a minha expectativa para 2025 não poderia ser de mais um ano, de mais criações, e dentro desse contexto, eu aqui, né, como guardiã desse espaço, meio que orquestrando, né, essas criações, sendo criadora, mas também partilhando da criação com pessoas como você e como, né, os amigos que vão estar com a gente nesse ano. Então, quando você trouxe esse tema, né, eu, criação, criador, fiquei, uau, né? Foi muito isso que eu olhei, né, ao longo desse final de ano, né, desse tempo aqui que a gente faz essas avaliações e onde eu realmente, assim, eu me senti muito, muito grata mesmo, né, por tudo que a gente criou no ano passado, 2024, e por tudo que está à disposição para ser criado ainda nesse novo ano, né? E você faz parte disso tudo e trazendo esse tema me sabe quando o coração enche de alegria? Foi muito Sim. isso. Então, eu já quero te agradecer pela sugestão desse tema e abrir o espaço aqui para a gente começar a falar disso, né? Da onde veio esse tema para você? Se você entrou também nesse lugar de reflexão, como é que foi isso? Você sabe que eu trabalho muito intuitivamente, né? Tudo que me chega é intuitivamente. E esse tema me chegou intuitivamente. Quando você me mandou o nosso a disponibilização dessa data, desse horário para gente, e me perguntou qual seria o tema. A princípio, eu não sabia sobre o que poderíamos tratar aqui, mas logo depois me chegou, né, assim, num flash, né, que a gente poderia falar disso.
E eu achei muito interessante também, porque a gente fala muito sobre prosperidade, sobre abundância, Uhum, né? Criação para a prosperidade, criação para a abundância, né? Eu estou criando isso tudo, mas assim, o quanto eu sou o criador, eu tenho consciência de que eu sou o criador e que eu gero todas as criações na minha vida. Eu acho que vale muitas reflexões em cima disso, né? Acho que 2025 é um ano que está nos chamando para um movimento interno de dar um novo passo. E esse passo requer de nós responsabilidade sobre as nossas criações. Apropriarmos-nos, né, do nosso livre-arbítrio a partir do papel de criador e uhum. assumirmos quem somos como criadores e responsáveis pela criação. Porque nós estamos criando não só a nossa vida individual, mas nós estamos criando uma nova terra, nós estamos criando uma nova possibilidade neste planeta. E quanto mais nós estivermos conscientes e engajados neste processo, mais rapidamente, com mais facilidade, com mais leveza, a gente manifesta isso. Sim, você sabe que, olha que interessante, né? Você trazendo essa questão da nova terra. Eu também venho sentindo esse acelerar, é, da necessidade da gente ter consciência de que a gente está criando essa nova terra. É como se a conscientização de que estamos nesse movimento de criação da nova terra também está se acelerando junto com todo o movimento Claro. planetário, infusão de luz e tudo mais, né? E no final do ano passado, em outubro, na verdade, eu trabalho muito com Saint-Germain, né? Além de ser um dos meus Sim. mentores mais diretos, mais presentes, né? Eu canalizo ele já há 2 anos, praticamente todo sábado nos encontros, né? A gente faz encontros com Saint-Germain no sábado à noite. E já há mais ou menos 2 anos, assim, que isso vem acontecendo. E daí, em outubro, ele trouxe uma informação. Ele disse assim: precisamos acelerar o processo dessa consciência de criação, né? E aí, e aí ele trouxe a tarefa, né, para mim, para criar um grupo de estudos do livro de ouro. Uhum. E tipo assim, eu já tinha lido, já tinha visto, já tinha, né, me conectado com essa energia, mas nunca tinha pensado em fazer fazer um trabalho mais dirigido, assim, sobre o livro e tudo mais. E daí ele trouxe essa missão, né? Precisamos acelerar, as pessoas precisam ter mais consciência dessa força criadora que habita dentro de cada um, né? Isso. E acelerar a conscientização olhando um pouquinho para o livro de ouro, fica muito claro que todo mundo está criando o tempo todo, de forma consciente ou O inconsciente, inconsciente. né? Tá criando o Isso. tempo todo. E aí o que, né, Saint-Germain veio trazer foi: precisamos acelerar, né, esse processo de conscientização para criar de forma consciente e Isso. acelerar esse processo da nova Terra. E aí você traz exatamente esse contexto para essa nossa primeira live ligada a esse tema que para mim, né, Isso. tá 100% também lá dentro do livro de ouro. Então é isso, né, amiga? Não tem para onde fugir. Não tem. Não é à toa que eu intuí esse tema, né? O quanto nós precisamos ter esta responsabilidade por essa aceleração no processo de todo o planeta, de toda a transição. E aí a gente começa com uma pergunta bem simples: quem sou eu? Uhum, sim. Quem sou eu neste processo? Né? Essa pergunta, ela é bastante profunda. Entretanto, a gente tem uma resposta muito rasa, né? Porque a gente está ligado a muitas tradições, nós temos muitas crenças. Uhum, Embora tudo isso seja muito mutável, né? A depender da época, do círculo social em que nos encontramos naquele momento, no contexto em que estamos, né?
nós geralmente ficamos numa compreensão e uma percepção rasa do que acreditamos que somos. E aí eu me lembro de uma historinha que a minha filha, uma vez, a minha filha mais velha, foi com minha tia a um aniversário de um pessoal conhecido dela e as pessoas não me conheciam. E em determinado momento perguntaram a ela quem ela era. E ela respondeu: sou filha de Beth. E aí perguntaram, sim, mas quem é Beth? Eu disse: Beth é minha mãe, eu sou filha de Beth. Então, assim, o quanto nós, ao longo da nossa história, vamos mudando essa percepção de quem somos, né? Então, quando criança, nós temos os pais como referência e nós temos outra série de referências que nós acreditamos que nós somos, né? Por fim, quando chegamos na idade adulta, a gente passa a acreditar que nós somos o personagem que estamos aqui experimentando essa realidade. Então, quando a gente pergunta assim, quem você é? Né? A gente responde, eu sou fulana de tal. Algumas pessoas respondem como sendo a profissão que executam, né? Uhum. Né? Quando a gente vê muito em filmes, em séries, e até na vida real, quando alguém é abordado por alguma autoridade e tem um certo nível social, né, um certo nível econômico, diz assim, você sabe quem eu sou? Né? Sim. Então, assim, verdadeiramente nós somos e qual é a realidade que nós estamos trazendo para essa compreensão e essa percepção de quem somos, né? Na visão religiosa, a gente tem ao longo do tempo, né, ao longo da criação das várias religiões, muitas explicações, né? No budismo ele diz que é a não essência, né, que é uma consciência em constante mudança. O hinduísmo diz que nós somos o Atma, a essência individual, parte do Brahma universal. O cristianismo diz que nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. O taoísmo diz que nós somos parte integrante do Tao, o princípio universal. E nós, nesse processo que estamos de despertar espiritual, de ascensão, de transição, né, nós alargamos essa nossa percepção de quem somos e começamos a perceber, ao longo da nossa história, e até mais recentemente, que nós somos uma alma, nós somos um espírito eterno, nós somos uma essência divina. Essa essência, ela é imortal, né? Ela é infinita, mas ela está conectada ao universo. Uhum. E mais à frente, a gente começou a perceber que nós somos uma consciência universal, uma parte integrante da consciência cósmica, que está interconectada a tudo. Nós temos um patamar de compreensão no qual nós começamos a perceber que nós somos parte da manifestação divina dessa realidade. Que nós temos, a partir de uma expressão individual, parte da fonte de Deus. Isso a gente só começa a perceber e a agir a partir dessa compreensão quando a gente alarga a nossa consciência. Enquanto a gente está num processo de estreitamento tridimensional consciencial, a gente não chega a essa percepção de que nós somos seres de luz, que nós somos entidades compostas por energias luminosas, energias vibrantes e conscientes. Porque, em última instância, quem somos nós? Nós somos seres eternos, Uhum. cuja essência vive fora do espaço-tempo. E, consequentemente, nós somos seres infinitos, sem limites. Somos consciência cuja percepção e compreensão estão temporariamente desligados da sua essência. Porque Uhum. nós, enquanto participantes dessa experiência tridimensional, estamos temporariamente desligados da nossa essência. Parcialmente, não totalmente. E à medida em que nós vamos expandindo a nossa compreensão, a nossa percepção de que somos consciência, de que somos seres luminosos,
essa ligação começa a ser retomada e nós vamos acessando paulativamente parte dessa consciência. E sabemos que mais além nós vamos chegar à nossa consciência plena e total, mas não neste momento. A partir desta percepção e dessa interconexão, nós começamos a perceber que estamos ligados a todos os seres e estamos ligados ao todo. E, em última instância, a gente entende que nós chegamos a, a um nível de integração com a essência divina. Nós começamos a nos perceber como parte desta essência divina, e aí nós passamos a manifestar isso neste plano, neste movimento. Então, nós vamos alargando a nossa compreensão de quem somos a partir do alargamento da nossa consciência, da expansão da nossa consciência, usando esse termo que é mais conhecido, né? O termo da expansão da consciência, o termo do despertar espiritual. E quando a gente expande, a gente sai da busca da religiosidade, das crenças, das culturas, da, da, de toda essa trajetória histórica e até familiar. E aí nós vamos para um processo de busca, que é a busca pelo nosso propósito espiritual. Aí a gente começa a perceber que nós estamos aqui com um propósito, e que esse propósito ele não é um propósito material, mas ele resulta numa modificação da manifestação na matéria Uhum, aqui no planeta. Porque o que nós estamos buscando é um outro nível de compreensão e de percepção que está além da tridimensionalidade, até além da quarta, que vai para a quinta acima, que é onde nós perdemos, né? Nós soltamos esses parâmetros da personificação que acreditamos que somos. Só quando a gente solta isso é que a gente dá o grande salto no nosso propósito espiritual. Isso não significa dizer que a gente não tenha um propósito menor, digamos assim, não menor no conceito de importância, mas menor porque ele dá suporte para os próximos níveis que vamos avançar, né? E com esse extrapolar dessa compreensão, a gente começa a se conectar com a nossa essência divina. E a gente começa a perceber que o nosso propósito, ele vai muito além de um propósito individual, porque nós estamos cumprindo um papel no universo. E aí a gente passa a perceber e a buscar como manifestar a nossa consciência universal. E é nesse momento que eu começo a buscar como manifestar a minha consciência universal, é que eu chego ao conceito, né, de que eu sou o Criador. Esse conceito de ser o Criador também varia de acordo com o contexto, né, o contexto filosófico, religioso, espiritual, mas dentro do que a gente trata como despertar espiritual e expansão da consciência, a gente vê Deus, ou a fonte, ou o divino, ou o absoluto, né, como um ser criador, que é gerador de tudo, que é responsável pela criação do universo e que é responsável também pela nossa criação. Eu, criado pela fonte criadora, filho dessa energia que é a fonte criadora. Então, quem eu sou? Eu sou uma energia divina.
Eu sou uma força criativa que permeia tudo e todos, porque eu sou filho do Criador. O Criador criou a criatura como criador, como co-criador. Então, nós estamos o tempo inteiro conectados com o universo. Nós estamos diretamente ligados à harmonia com a ordem cósmica. Olha só que coisa linda, né? Oh, Existe oh, oh. uma ordem cósmica que permeia tudo. Porque se nós observarmos o universo, se nós observarmos o cosmos, ele não foi criado ao acaso, ele não foi criado solto, ele não foi criado perdido. Não é à toa que, astronomicamente, nós podemos, desde eras remotas, seguirmos a trajetória dos planetas, né? Das estrelas, das suas órbitas. E nós sabemos muitas coisas com relação a isso, coisas que, informações, né, que foram perdidas e que foram resgatadas, mas que nos mostram que nada foi feito aleatoriamente, que Uhum, existe uma mão grandiosa de uma consciência completamente expandida e organizada cosmicamente, para que tudo seja, tenha um resultado, né, manifestado dentro do que a gente pode conceber como perfeição, né? Então, Deus, a fonte, o divino, o absoluto, é a consciência suprema que criou o universo. E nós somos filhos desse Deus, né? Nós herdamos o seu poder criativo, nós temos essa herança divina. Entretanto, nós não nos apropriamos dessa herança divina, porque nós fomos perdendo a nossa condição de compreensão do nosso próprio poder. uhum, Nós fomos relegados a uma visão muito restrita, que faz parte da tridimensionalidade, né? Onde a gente não se enxerga como um todo. A gente se enxerga como um pedaço, como estando separado de Deus, como estando separado da fonte, como estando separado das outras criaturas, como estando separado da natureza e de tudo que compõe esse universo, né? E aí a gente começa a perceber que nós somos uma consciência co-criadora. A nossa consciência é capaz de manifestar realidades. Isso passa por um processo de autorreconhecimento e de autoempoderamento. Por que eu não acredito que posso quando todo o poder está em mim? uhum, Se nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher absolutamente tudo. Se eu acredito que tudo no universo é ilimitado, né? Se tudo está disponível, todas as possibilidades existem, por que eu não manifesto aquilo que eu efetivamente estou dizendo que eu estou escolhendo? A gente precisa se empoderar e a gente precisa entender que para sermos criadores conscientes, nós temos que ter consciência das nossas intenções, para a uhum, gente utilizar o nosso poder de criar conscientemente, né? Quando nós acessamos esses espaços de consciência criativa, né, nós começamos a manifestar ideias nesta realidade, mas elas se manifestam através da expansão da consciência, ela se manifesta a partir do meu poder criativo como ser ilimitado que sou. Eu preciso me apropriar de que eu tenho esse poder criativo.
que eu tenho essa capacidade de transformar a realidade. Eu começo a autoexpressar-me na manifestação do que eu estou criando. Mas isso só se faz quando eu tenho consciência da minha criação. Enquanto eu não olhar para a minha vida como resultado das minhas criações, eu não transformo isso. Eu Uhum, vou continuar terceirizando e dizendo que outros são responsáveis por essa manifestação, por essa criação. Eu acredito que você, assim como todos nós aqui, olhamos para as nossas vidas e dizemos assim, mas isso é culpa de fulano, né? Eu me recordo que quando eu estava na terapia, eu trabalhei muito, né, a questão do meu pai e da minha mãe, né? Porque tudo que dava errado na minha vida era culpa do meu pai, era culpa da minha mãe, né? Era culpa deles terem se separado, era culpa pela forma como se separaram, era culpa, né? Por aquilo outro. Até o dia em que eu trouxe para mim a responsabilidade de que até os pais que eu tinha, né, eram os pais que eu precisava para manifestar essa experiência tridimensional. E que esses pais, eles foram criados por mim, porque essa experiência foi criada por mim. Ah, mas você criou a morte da sua filha, por exemplo? Não, eu não criei a morte da minha filha, mas lá naquele momento em que eu vim, né, eu abri essa possibilidade para eu experimentar isso. Então, em algum nível da minha consciência, eu criei essa experiência para mim. Ai, uhum, mas você teve uma separação difícil? Sim, em algum momento eu criei isso para eu experimentar, né? E o que eu vejo assim, sabe, quanto mais a gente avança na nossa expansão de consciência, mais a gente solta a terceirização, uhum, uhum. né? Até o ano Sim. passado eu me peguei ainda em alguns momentos, em algumas situações desafiadoras, dizendo assim: poxa, mas isso é fulano. De repente, no mesmo momento, né? A gente vai É cada rápido, vez né? Já vem mais a próximo, consciência. vai chegando, né? Eu digo assim, não, fulano é o entregador da minha criação. Eu criei os desafios para vencê-los. Por que eu criei desafios para vencê-los? Porque durante muito tempo eu fui reafirmada como uma pessoa guerreira, né? Como uma pessoa forte, como uma pessoa resolutiva, né? Então, eu precisava criar situações nas quais eu fortalecia e confirmava isso. Uhum. Validava, né? Eu validava, eu mesma criava para eu validar que eu era capaz de vencer, que eu era capaz de superar os desafios, que eu era Uhum. capaz de vencer essas dificuldades, entende? Então, assim, somos nós o tempo inteiro que criamos tudo para a gente validar as nossas crenças. À medida em que a gente vai abrindo essa percepção, abrindo essa consciência, largando isso e vendo por outro prisma, tudo muda. Sim, Tudo sim. muda. A nossa postura muda, a nossa visão muda, a nossa ação muda. E o resultado também muda, né? Em consequência, o resultado muda, né? Que é o Ó, resultado? É a criação a que o criação. Criador manifestou. Sim, nós, né? O criador, nós nesse caso. Ô, Beth, eu tava aqui te ouvindo assim, tão compenetrada, e para mim, assim, eu até quero ouvir aqui as meninas que estão com a gente aqui, que tem uma galera aqui assistindo a live com a gente hoje, mas eu tava te ouvindo e parecia quase uma canalização, né? Eu acho que até era aí de alguma forma aí do seu eu superior, porque
a imagem que vinha para mim era assim, ó, você foi apresentando como etapas, né, dessa questão do eu, né, da criação, nós como criaturas, o criador, né, e para mim vinha claro assim a imagem como, sabe, um vórtice. Cada fala tua era como se fosse uma volta nesse vórtice subindo, 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 né? Mostrando esse espaço de uma consciência mais alargada mesmo. Olha, você precisa entender isso, depois entender aquilo, depois entender aquele outro. E era como se fosse subindo, assim, um vórtice de energia, de consciência, né? Trazendo essa expansão, essa visão mais alargada. E por mais que nós já tenhamos falado em outras lives, né? Eu estava em todas as lives com você, né? Então, por mais que Verdade. por mais que a gente já tenha falado desse mesmo assunto, né, de criação, criador, cocriação, a gente já tenha falado disso de outras várias formas. Isso. Me veio uma coisa para te falar aqui que é tipo, esse tema, eu, criação, criador, tem que virar um workshop para quem está chegando agora né, nesse momento do despertar e que não entende realmente esse movimento de, ok, eu sou isso, mas se eu der um passo, eu me torno isso, se eu der mais um passo, eu percebo isso, e a coisa vai, né, expandindo até essa compreensão da cocriação, né? E a gente está num ano, na numerologia, um ano 9, né? Um ano de, por um lado, encerramento de ciclos, e de fato né? Dentro da numerologia, mas é um encerramento de ciclos também da ignorância, do ignorar as informações, Isso. a finalização do ciclo de ignorar que eu sou um com a fonte, né? Que eu sou tão criador quanto a fonte, e que o que diferencia é a consciência acerca da criação. Então, me veio muito aqui isso, tá? Já estou passando o recado aí para você de um workshop, alguma coisa nesse sentido, que seja de fácil acesso para as pessoas de modo geral que estão nesse ano em especial olhando para isso, né? Tipo, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu ainda estou nessa escassez financeira? Por que que eu ainda estou nesse relacionamento que não funciona mais? Por que que eu ainda estou nessa limitação que eu estou vivendo? Enfim, né? É isso Isso. que me vem. E aqui, como a Aí, gente está. Oi, pode falar. é porque eu estou com um projeto esse ano que chama-se Cocriação para Iniciantes. Então, pronto, eu acho que é a confirmação, né, de que esse é o caminho mesmo, de que é por aí. E eu tenho certeza que vai apoiar muita gente. A gente vai falar disso aqui Isso. também, desse projeto aí, com certeza, em outras lives e tal. Mas a gente tem uma galera aqui, Beth, que acompanha a gente, né? E aqui as meninas aqui no chat, né? Trazendo comentários. Tem a Cris, que já acompanha a gente, a Larissa, a Marcinha, que está com a gente nos cursos, a Aninha também, Vera, né? Tem uma galera aqui já com a gente que já está dentro desses vórtices, né? Dessas voltas aqui, uma oitava acima que a gente está falando. Essa turma aqui já está um pouquinho, né? Um pouquinho mais aqui em cima. Isso. Então, eu quero trazer para você uma pergunta que talvez vai dar aí um outro workshop, talvez, que é o seguinte: olhando para um ano, né, onde as energias nos convidam ao encerramento desses ciclos, eu estou falando ignorância no sentido de ignorar, não como algo Sim, sim. pejorativo, né? Mas para gente, né, aqui que estamos num movimento um pouquinho mais acima, no sentido de que Hum. já entendemos algumas coisas a mais, é como é que, o que que você diria, o que que você, ou qual é o teu olhar para esse ano, para esse novo ano, enquanto cocriação?
O que que nós que já estamos, então, digamos que nessa faixa um pouquinho mais acima, para onde a gente precisa olhar? Para poder contribuir mais com a criação dessa nova terra, para poder contribuir mais com a humanidade, para poder colocar em prática, talvez de uma forma mais expandida, essa nossa missão de quem está abrindo o caminho, porque é isso que a gente está fazendo, né? A gente está abrindo o caminho. Então, Eu qual acho que é que a tua percepção? tem alguns pontos muito importantes. Eu acho que é importante a gente chamar a atenção de que todas as nossas ações são resultado das nossas escolhas. Isso para mim é fundamental, né? Se eu fiz determinada coisa, né, eu escolhi fazer aquilo. A gente precisa parar de se isentar e dizer que a gente não escolheu. A gente escolhe sempre o tempo inteiro. Se eu abro uma gaveta para escolher uma roupa, eu escolho uma roupa. A roupa que eu estou vestindo é porque eu escolhi. Eu abro uma gaveta para escolher um talher, eu uso o talher que eu escolhi, né? Eu olho para o céu cheio de estrelas. A estrela que eu estou olhando é a estrela que eu escolhi olhar. Se eu tenho ainda alguma ação repetitiva na minha vida, eu ainda estou escolhendo repetir. Para mim, isso chama-se alargamento da consciência. Depois, a gente sabe que as nossas escolhas são consequências. E a consequência é sinônimo de criação. Toda consequência na nossa vida é resultado do que eu criei a partir das minhas escolhas. Isso é muito importante. Nós precisamos ter consciência também de que nós temos livre-arbítrio o tempo inteiro. Então, tudo que está na nossa vida é nossa criação e é fruto do meu livre-arbítrio ao escolher. Mas a gente precisa também saber que tudo que a gente cria, a gente descria. Uhum. Isso chama-se assumir a responsabilidade por nossas criações. Como a gente já falou antes aqui, a gente tem dois tipos de manifestação, dois tipos de criação, que é a inconsciente e a consciente, né? O que é uma criação inconsciente? É uma criação onde eu estou num nível de reação. Eu reajo às crenças que eu tenho. Então, mas eu estou sempre me irritando. Você se irrita com alguma coisa que acionou um gatilho aonde tem uma crença instalada. Então você vai reagir, 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 reagir até o momento em que você escolher liberar aquela crença e soltar esse gatilho. Mas eu não consigo sozinha. Às vezes a gente precisa de apoio, de suporte terapêutico. E qual é o Uhum. problema em buscar este apoio e esse suporte? Mas a gente precisa escolher utilizar aquilo que está chegando até nós através do profissional. Porque o profissional não vai tirar nada de nós. O profissional não vai nos salvar, o profissional não vai nos curar. Ele vai nos trazer ferramentas para que a gente faça o nosso trabalho interno, Uhum. né? Então, eu vou sair do nível do inconsciente e trazer para minha consciência aquilo que eu preciso transformar, mudar para criar diferente. Aí eu saio do inconsciente e vou para a manifestação consciente. Quando eu escolho fazer diferente, eu estou indo para a manifestação consciente. Eu ainda vou repetir aquele padrão? Posso repetir, porque eu estou condicionada a ele, Uhum. mas eu vou identificá-lo.
E à medida que eu identifico, eu trago para a consciência. Quando eu trago para a consciência, eu estou com um nível maior de percepção sobre aquilo. Quando eu tenho um nível maior de percepção sobre aquilo, o meu poder de descriar aquilo cresce. E cada vez que eu desconstruo aquilo, eu me empodero mais. Eu tenho mais confiança, mais certeza de que eu posso. E aí os outros passos vão ficando mais fáceis. E a minha manifestação vai se tornando cada vez mais consciente. A criação, ela se manifesta a partir da sincronicidade que eu estou criando vibracional com o universo. Lembra que a gente falou que existem as infinitas possibilidades? O universo manifesta o material e o imaterial. Eu começo manifestando a partir da imaterialidade, para depois eu manifestar na materialidade. Como é que eu manifesto na imaterialidade? Eu manifesto a partir da minha escolha. Quando eu faço essa escolha consciente, eu começo a pensar, a visualizar, a sentir, né? A trazer a minha emoção, a minha certeza, a minha confiança naquilo que eu estou escolhendo. Ela está no imaterial. E aí ela se manifesta na materialidade. Por quê? Porque ela sincronizou com Primeiro a está no frequência. campo e daí a gente traz para a matéria, né? Isso. É o campo das moléculas, é o campo da física quântica, dos átomos, subatômos, né? Dos quarks, né? A gente sabe que o nosso pensamento, emoções, sentimentos, sensações, tudo gera frequências energéticas. Modifica, transforma o nosso campo eletromagnético. Como é que Deus cria, né? A partir da emanação, que é uma emissão de energia divina que dá origem ao universo. Como é que nós criamos? Da mesma forma, Uhum. emanando energia, né? E essa energia se manifesta. Essa manifestação, ela é resultado, ela é proveniente dos nossos fluidos, que é o resultado do nosso campo eletromagnético, que se conecta com as infinitas possibilidades do universo, que entra em sincronicidade e se manifesta na fisicalidade. A gente fala muito, né, quando a gente está na doutrina espírita, a gente fala muito em obsessão e obsessor. O que é obsessão e o que é o obsessor? Obsessor é uma entidade, uma consciência, né, que tem vínculos energéticos com as pessoas por alguma similaridade. Esse obsessor, ele pode ser uma pessoa que viveu com a gente em outras experiências passadas, mas ele pode ser um obsessor por vícios, né? Então, Uhum. uma pessoa que fuma tem determinados obsessores, pessoas que bebem outras drogas, outros, etc. Quem manifesta o obsessor na sua vida? Você, a partir do vínculo energético estabelecido. Então, eu atraio, através da minha vibração, assim como eu atraio isso, eu posso atrair todo o resto que eu digo que eu quero. Eu quero Uhum. paz, eu quero felicidade, eu quero harmonia. Então, eu vou ter ações, que é o resultado das minhas escolhas, e vou ter como consequência o que eu estou escolhendo. É assim que se dá a manifestação, a criação, né? Então, vamos pensar bem aqui, né? Nós somos seres que não têm limite, que não têm fronteira. A gente pode criar absolutamente tudo que a gente quiser. Nós podemos nos manifestar de formas variadas.
nos expressarmos de qualquer maneira. A nossa evolução resulta em mudança e transformação contínua. E quando a gente expande a nossa consciência, a gente passa a se expressar através da beleza. Porque a criação divina é bela. O resultado da minha criação, ela é igual à beleza que eu estou produzindo no mundo. Ela é igual ao servir que eu estou manifestando no mundo. Quanto mais bela a criação, mais próximo você está da sua divindade, do seu eu superior, da sua força motriz criadora a partir da fonte. São as minhas escolhas que, quanto mais conscientes, mais alinhadas, manifestam a nova terra, manifestam o novo humano. À medida em que eu amplio a minha consciência, eu crio mais harmonia, mais equilíbrio e ordem no universo. E é assim que nós vamos manifestar um novo. É assim que nós vamos manifestar a nova terra. Quanto mais eu percebo as minhas habilidades criativas, mais eu tenho sincronicidade consciente com o universo. Não sei se eu respondi, eu falei um bocado. Eu disse que ia dar mais um workshop. E ontem eu fiz uma live com a Yara lá no canal da Marise, e o nome da live era O Maior Desafio de 2025. E, para mim, o maior desafio de 2025 é o soltar, que tem tudo a ver com esse nosso tema de hoje, né? Uhum, Porque eu preciso soltar as coisas. Para mim, soltar é uma das coisas mais desafiadoras que nós viemos experimentar aqui. Porque, como eu comecei dizendo lá, quem sou eu, né? Eu acredito que eu sou o quê, né? O personagem que eu sou, né? Então, eu acredito que as coisas são minhas, que eu as tenho, né? E que eu não posso soltar. Porque se eu soltar as coisas materiais, eu sou menos. Eu sou menos rica, eu tenho uhum, menos sucesso, eu sou menos vista, menos respeitada, né? Então a gente precisa aprender a soltar as coisas. A gente precisa soltar a posse das pessoas. A gente acredita que as pessoas nos pertencem, as pessoas não nos pertencem. Filhos não nos pertencem. Maridos, esposas, pais, mães não nos pertencem. Estamos todos juntos, interconectados e interligados, mas aqui, neste momento, nós estamos aprendendo a unificar, saindo da separatividade, mas respeitando as individualidades. Isso faz parte do nosso aprendizado. Nós precisamos soltar a inconsciência, que são as nossas crenças. Nós precisamos soltar os conceitos, porque os conceitos é a nossa mente rígida, a nossa mente linear, né? Então a gente acredita que nós somos brancos, pretos, loiros, morenos, né? Nós somos ricos, nós somos pobres, isso tudo é conceituação. uhum. É Até quando a categorias, gente né? categorias. Quando a gente diz que nós somos humanos, nós estamos usando um conceito. É claro que a gente precisa ainda de alguma conceituação para se expressar aqui, para sermos compreendidos uns pelos outros. Mas a Uhum, gente não pode tornar isso inflexível, porque uhum, nós vamos sair da conceituação. O próximo passo da humanidade é sair da conceituação, né? Nós precisamos soltar o passado, que são as nossas referências. Quem de nós aqui ainda não tem algum
pezinho lá no passado. Hum. Ainda estamos, mas estamos indo para essa soltura, nesse movimento que eu fiz agora em Salvador. Eu tinha consciência de quanta coisa eu soltei. Eu até comentei num dos portais de como foi importante eu visitar as fotografias do passado. Porque nas fotografias do passado eu vi quanta felicidade, quanta beleza, quantas interações houve nessa minha experiência que eu já havia me esquecido. Porque quando a gente fala em passado, a maioria das vezes a gente vai para aquilo que a gente julgou difícil, Sim, para os nossos traumas, as né? A gente dores, vai para os né? nossos algozes, né? Hum. São as dores. E por que a gente olhar as fotos é importante para a gente ver a felicidade que a gente viveu, porque a gente tira a foto no momento que a gente está feliz, que a gente está todo mundo arrumado, está todo mundo bonito. Eu, eu Sim. olhei uma das fotos que eu estava num dos casamentos da minha cunhada, que eu disse assim, rapaz, como eu era uma mulher bonita, olha como eu estava linda aqui, toda, sabe? E assim, muitas coisas. E nesse olhar de fotos, eu resgatei a experiência do meu primeiro casamento. E Hum. foi muito importante, porque eu tenho uma frase gravada que a minha filha disse assim uma vez: Minha mãe, será que você não viveu nada de bom com meu pai? Né? Tal era o nível de frustração que eu tinha com esse casamento. E Sim. quando eu olhei para trás, eu vi o quanto eu vivi nesse casamento, bons momentos, né? Então, foi assim um resgate deste passado, de um ponto positivo, onde eu vi que houve uma soltura, né, de processos energéticos muito profundos, né? Então, a gente precisa soltar essas referências, né? A gente precisa soltar as certezas. Deixar de querer ter razão. Salvador também me trouxe isso muito claramente quando eu estive com pessoas que fizeram parte assiduamente da minha vida, né? Há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, e eu vi o quanto ainda estavam buscando discutir para ter razão sobre uma coisa tão ínfima. E eu percebi que ali naquele momento eu não precisava ter razão. Eu precisava ter respeito pela opinião do outro Uhum. e permitir que o outro pensasse diferente de mim. Sim. E Que que agora todas. são universos diferentes, né? O teu e o deles agora, né? E assim, e tudo que ela falava, sob o ponto de vista dela, tinha as suas justificativas. Uhum. Mas isso não invalidava as minhas. Mas eu também não precisava discutir. Sim. Né? Então, assim, eu não preciso ter razão. Muitas vezes a gente precisa abrir a escutatória, ouvir o que o outro tem a dizer e perceber que dentro da forma dele se colocar na vida, ele tem lá as razões dele, que não precisam ser as minhas. Uhum. Então a gente precisa soltar também as expectativas. A gente precisa viver uma vida sem expectativa, né? Por que eu tenho tanta expectativa com relação ao outro? Porque eu quero que o outro seja o que eu penso que é o melhor para ele ser. Eu penso que o outro tem que me dar aquilo que eu espero que ele me dê. Aí eu crio expectativa. Ai, difícil. Solto difícil. A Olha. gente precisa soltar o egoísmo. A gente precisa soltar o ego. E a gente precisa soltar a ilusão de quem nós achamos que nós somos. Porque Uhum. nós não somos o que nós acreditamos que somos. Isso é só ilusão. Essa Beth que eu falei, que eu vi na foto, que eu achei linda, né? É uma ilusão. Porque eu não sou isso aqui. Gente, na hora que eu entro aqui na câmera, eu boto um pozinho, eu boto um blushzinho, eu boto um batonzinho, né?
vocês veem a Beth rebocada, né? Vocês não veem as manchas na pele causadas por uma vida inteira no Nordeste, né? Então, assim, quem sou eu, né? Eu preciso soltar o que eu acho que eu sou, porque eu não sou o que eu acho que eu sou, né? A gente precisa soltar as queixas, as lamentações. A gente precisa soltar as dores, a gente precisa soltar o sofrimento. A gente precisa soltar a prática dos hábitos repetitivos, né? Uhum. A gente precisa escolher soltar o karma, senão a gente não muda. E a coisa que a gente precisa principalmente soltar é difícil. Toda vez que eu digo que é difícil, eu estou criando dificuldade para que aquilo Aumentando, se manifeste tá com aumentando a facilidade e dificuldade. leveza. Eu Sim. estou criando. Olha só, gente, a gente está criando a dificuldade para que aquilo não se manifeste. Uhum. E eu já estou buscando uma outra palavra para substituir o desafiador, Opa, porque o quero saber. desafiador comigo já está precisando Já sair do está vocabulário. ultrapassado. Já foi transcendido. Então Ó, é isso, meus amores. quando você descobrir essa palavra, você compartilha com a gente, porque eu já estou aberta para adotar uma outra também, tá? Eu acho que para mim também o desafio já está ultrapassado, já foi transcendido, né? Eu não quero mais criar desafios na minha vida. Eu Uhum, já não crio dificuldades, agora eu não quero criar desafios, porque eu não quero mais ser a mulher forte, eu não quero ser mais a pessoa guerreira, sabe? Eu uhum. não quero ser aquela que vence desafios, né? É bem Então, isso eu mesmo. eu estou escolhendo criar a leveza e a facilidade na minha vida. Uhum, uhum. Ô, Beth, eu acho que o que tu trouxe aqui a partir dessa minha pergunta, tem um monte de tarefinha para casa para todo mundo aí, porque se for rodar aqui um vídeo, 5 minutinhos, 10 minutinhos para trás, dá para fazer uma lista de uns 10, 15 itens assim para soltar, 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 soltar. E todos esses soltar que você falou, para mim também assim tá tudo ligado a encerramento de ciclos, né? Porque a gente Isso, solta aquilo que não funciona mais pra gente nesse momento, aquilo que não faz mais sentido nesse momento com a consciência que a gente tem neste isso, momento, né? E toda isso, vez que a gente muda algo dentro da gente, essa informação vai para a grade, por consequência, vai para o campo eletromagnético da Terra e já está criando também mais consciência no planeta como um todo. Então, isso. temos um desafio aí, ó, palavra desafio, né? Temos coisas aí para soltar, né? Não desafios, mas temos coisas para soltar nesse ano. E aí a minha sugestão aqui, só acrescentando ao que você trouxe, gente, faz a listinha do soltar, né? E vai ticando aí ao longo do ano, porque com certeza a gente ainda vai falar muito disso, muito, muito disso ao longo desse ano. E Beth, uau, você chegou chegando, amiga. Você tá com a energia lá em cima depois dessas férias, desse descanso, porque essa live de hoje foi muito, muito, muito especial. Muito especial. Já passou uma hora, a gente nem viu o tempo passar aqui, de tão gostoso assim, né? De ouvir e de rever essas questões que, no fundo, a gente já sabe, mas sempre vem um olhar um pouquinho diferente para a mesma coisa, e esse olhar um pouco diferente nos tira também um pouco mais da ignorância, né? Do ignorar um ponto de vista sobre aquela mesma questão. Então, Isso. muito grata mesmo, mais uma vez aqui. Assim, eu sei que falar que é uma honra, que eu agradeço, tudo mais, eu sei que já fica uma coisa batida, né? Mas saiba que eu sinto muito amor mesmo por esses nossos encontros aqui, de verdade. Desejo que você possa estar com a gente aqui sempre que possível ao longo desse ano, todos os meses, né? Que a gente possa estar junto aqui, trazendo mais dessa consciência e ancorando esse campo, né? De transformação para a humanidade, porque eu percebo que é isso que a gente tem realmente que fazer esse ano também,
né? Atuar mais conscientemente em benefício da humanidade, como eu, o eu que eu sou, o eu que eu estou, criador, criatura, criação, né? Então, muito grata mais uma vez, amiga. Foi bem especial mesmo, mesmo, mesmo. Sempre um prazer estar aqui, todos os meses, sempre que puder estarei. Gratidão a todos vocês que assistiram, que assistirão. Gratidão a você, Ana. Gratidão aos nossos eus superiores. Gratidão, né, a toda a nossa egrégora de luz que estão aqui conosco. E sempre, sempre nos impulsionando para mais, né, amiga? Eu percebo isso claramente. Sim. Então, também agradecer a toda a galera que está com a gente aqui no ao vivo, aqui, né? Que deixaram mensagens, deixaram muito carinho para você também, Beth, para mim. Muito Gratidão. grata a todos vocês, né? Lembrem realmente de dar likes e, gente, vamos compartilhar essa live, porque olha, tem pérolas aqui riquíssimas nessa entrega da Beth de hoje, nessa energia que a gente movimentou aqui juntos hoje. Tem pérolas incríveis aqui, então compartilhem, façam também a sua parte para que essa energia se expanda. E mais uma vez, muito grata a todo mundo, muito grata, Beth, foi uma honra. Obrigada, amiga. Até a nossa próxima live em fevereiro, se tudo transcorrer bem. Beijo, querida, obrigada, Beijo, viu? amada. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau.